Pode ser que você já tenha passado pela experiência. Pode ser que ela seja antiga ou recente. Ou mesmo que você tenha o hábito de preparar-se para a morte de alguém muito querido. Fato é que todos nós viveremos a fase do luto em algum momento de nossas vidas. Existem 5 fases comuns de luto. Em todas elas influenciam, claro, fatores pessoais, como a tolerância de cada pessoa à dor da perda, o apoio de quem está à volta, os níveis de autoestima, entre outras coisas. E entre as 5 fases do luto estão a negação, que consiste na rejeição consciente da realidade e da situação. Esta fase resume-se com a frase: "Isso não pode estar acontecendo comigo". A raiva. Ainda que a raiva esteja presente em todo o processo, esta é uma fase em que ela surge com mais frequência. São habituais perguntas como: "Por que eu? Isso não é justo. Como pode ter acontecido isso comigo?". A negociação. Nesta fase, busca-se fazer algum tipo de acordo de maneira que as coisas possam voltar a ser como antes. Os pensamentos recorrentes são: vou acordar cedo todos os dias, tratar bem as pessoas, parar de beber, procurar um emprego e tudo ficará bem. Ou vou pensar mais positivamente e tudo se resolverá. A depressão. Com ela aparecem sentimentos de tristeza, medo e incerteza diante do futuro. Segundo especialistas, trata-se de um bom sinal, já que esses sentimentos mostram que a pessoa começa a aceitar a situação. A aceitação. É aquela fase em que a pessoa consegue, por fim, realizar uma reflexão que a permite, sem culpas, encontrar algum significado para a perda que sofreu em sua vida. Em relação às 5 fases do luto, a psicologia esclarece que é difícil enquadrar o paciente em uma delas, pois às vezes ele pode passar por todas as fases ao mesmo tempo ou simplesmente não passar por nenhuma. Sobre o luto, é sempre bom lembrar que ele é passageiro, porém existem casos em que ele pode converter-se em um sentimento patológico, quando aparecem sinais de tristeza profunda e prolongada, perda de interesse em realizar atividades do dia a dia, sentimento de culpa, perda de peso e alterações no sono. Em todos esses casos, deve ser emitido um sinal de alerta e a busca por um especialista que seja capaz de oferecer apoio e ferramentas necessárias para enfrentar a situação e facilitar a volta à normalidade. Bom, a função do agente funerário é explicar para a família, nesse momento tão delicado, o processo pelo qual ele é responsável. Primeiramente, a retirada do corpo de hospitais, por exemplo, onde acontece a maioria dos casos, a higienização do corpo, a conservação do corpo como formol, por exemplo, também podemos citar o tamanho dos caixões, os detalhes, se a pessoa é um pouco mais alta ou acima do peso, entre vários outros fatores que englobam esse processo. Em caso de indigentes, quem cuida de todo esse processo da morte é o serviço social, que fica responsável por disponibilizar uma urna padrão, sem muitos detalhes, apenas o necessário, a pessoa é até mesmo enterrada nua, e também disponibilizar o transporte e o jazigo no qual essa pessoa vai ser enterrada. E o serviço social, ele também atua em casos de famílias que não têm condições de estar tratando de todo esse processo, tá? Pagando. Então o serviço social ele vai auxiliar essa família, vai ser o processo igual a uma pessoa indigente, porém a família vai estar lá participando. Hoje nós estamos aqui na funerária Daniel, que vai nos explicar como funciona o serviço funerário e o sepultamento. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, tudo bem? Você pode estar nos explicando como funciona todo esse processo? Funciona assim. Primeiro, o médico ele passa um documento que chama-se uma declaração de óbito. Depois, essa declaração de óbito tem que ser registrada no cartório para depois fazer a parte de retirada e então entrar em contato com o cemitério. No cemitério existe um call center. Esse call center ele tem um horário prévio que gera um código, um protocolo, para depois que você resolver qual funerária que você vai destinar. Tem uma sequência de várias funerárias e aí depois que você vai ao cemitério com medida de urna, que é a funerária que passa, um documento que é padronizado, também um documento que é a própria funerária que repassa esse tipo de documento.
para então você ir resolver a parte da parte do cemitério. Eles pedem que a parte do cemitério seja pelo menos 4 horas de antecedência do horário previsto para sepultar. Aqui na funerária existem valores de várias questões. Por exemplo, eu tenho padrões simples, intermediário e especial, tanto na funerária quanto também no cemitério. Na funerária, o mais simples começa a partir de R$ 1.500. O que é isso? Urna, remoção, ornamentação e formalização, que é o médico e o técnico de necropsia que faz. Que é a parte de asepsia, limpeza, formalização, patarreada e composição, e ornamentação, que é da cintura para baixo e em volta da cabeça. Quando chega no cemitério já vai estar tudo pronto. Já vai estar ornamentado, vai estar feita a asepsia, limpeza, preparado com véu, e aí a gente chega com o livro de presença e também com as velas. Isso, o mais simples começa a partir de 1.500. Lógico que vai variar. Se eu for mudando de urna, cada vez que eu vou mudando de urna, muda mais questões de valores. Mas existem alguns valores que são tabelados. Que é a formalização, que é o médico que faz, o médico técnico de necropsia. A ornamentação, onde que eu tenho uma clínica de Thanatos, que ela é responsável por isso. Que são as pessoas que fazem essa parte de vestimenta, ornamentação, preparação, asepsia, e depois a gente entrega ao cemitério. Quando chega no cemitério, chega tudo bonitinho, cheirosinho, pronto, para a família velar e sepultar, em condições para velar e sepultar. Isso vai variar de corpo para corpo, de pessoa para pessoa. Algumas pessoas têm condições de velar e sepultar e outras não. Vai depender muito de qual foi a causa da morte. Depressão. Vamos lá, então. Primeiro, então, vamos falar o que é, né? É considerado o mal do século pela Organização Mundial da Saúde e ainda um desafio para os médicos e pacientes. É uma doença psiquiátrica crônica que está afetando a maioria dos adolescentes, principalmente dos adolescentes, na idade de 15 a 24 anos, mas pode ser encontrada em todos os tipos de pessoas, independente de gênero, classe social. E nem sempre o problema é, sei lá, problema financeiro. Tem pessoas ricas com família estruturada que sofrem de depressão. Sim, os problemas, as causas estão das mais variadas. Não é só um certo tipo. Isso, são vários tipos de causa, tá ligado a várias questões econômicas, questões familiares, questões históricas. E a depressão basicamente é a perda pelo prazer de viver. Você perde a vontade de viver, de fazer coisas que você gostava. Basicamente é isso. E é considerada hoje a principal causa de incapacitação, segundo a Organização Mundial da Saúde. Atinge por volta de 350 milhões de pessoas no mundo. Os quadros de depressão eles vão variar de intensidade, de duração, e eles podem ser classificados em 3 graus. Os leves, graus leves, moderados e graus. E atinge mais as mulheres. E tem tratamento, tá bom? Tem tratamento. Como ocorre? É um fruto de desequilíbrio na bioquímica cerebral. Os sintomas para saber se você tem depressão ou não. Deixando bem claro que esses sintomas acontecem com qualquer pessoa normal. Mas é considerado depressão quando é algo constante, quando é algo que não muda. Como o cansaço extremo. As pessoas têm a visão da pessoa depressiva, que ela só fica deitada na cama, isso aqui. Mas nem sempre ela tá com depressão. Também nem sempre a pessoa depressiva vai ficar deitada na cama o dia todo. Geralmente as pessoas com depressão, elas vão agir normalmente como qualquer pessoa, como eu, como ela. Vão continuar a sua rotina, por exemplo, a nossa rotina, escola, trabalho, casa, normal, tudo acontecendo normal. Mas começa a ser depressão, ela começa a perceber que é depressão a partir do momento que ela começa a ter aquele humor depressivo. Por exemplo, a questão da bipolaridade, quando ela tá bem e aí do nada ela começa a ficar irritada. A questão, como ela falou, a diminuição da incapacidade da pessoa. A pessoa se sente incapaz, se sente que não consegue fazer nada, ela não sente alegria em fazer as coisas, não sente prazer em fazer as coisas. Desinteresse, ela tem medo, insegurança, ela se sente uma pessoa muito insegura.
Baixa E baixa autoestima não é só com a aparência. Às vezes você se sente insuficiente, você se sente uma pessoa insuficiente, você acha que ninguém gosta de você. Isso também é autoestima, não é só questão de aparência. Isso. A dificuldade de concentração pode ser um sintoma. Então, assim, são mais variados sintomas da depressão e a gente pensa que não, mas você que tá assistindo esse vídeo, você pode ter depressão e não sabe. Pensamentos pessimistas também é um sintoma. Pensamentos frequentes sobre a morte. Dificuldade para se concentrar, se manter focado. Comportamentos compulsivos. É quando, por exemplo, essa bem essa questão de bipolaridade. Você tá, por exemplo, né, uma situação hipotética. Você está na escola, tranquilo, tudo fazendo dever. E aí, do nada, você quer chorar muito. Tipo, você quer chorar muito do nada. Não aconteceu nada, mas você quer chorar muito mesmo. E aí você quer ficar sozinho. São esses comportamentos compulsivos. É aquele comportamento que não tem hora nem lugar para começar. Do nada, sem ter acontecido nenhuma situação. E esse é o principal sintoma. Então, assim, esses são os principais sintomas da depressão. Essa questão da pessoa tá lá e tudo de boa e do nada ficar triste, que é o desânimo, né? É a questão de tudo que você vai fazer, você tem que pensar, tipo... E não ver um propósito naquilo que você vai fazer. Exatamente. Nada na vida tem sentido mais. É basicamente isso. Isso. E os fatores de risco, ou seja, histórico familiar. Você tem um relacionamento difícil com a sua família, complicado, é um fator de risco, né? Isso. Estresse crônico. Estresse afeta tudo na sua vida. Não é uma coisinha simples ali que passa. Afeta muito. Afeta tanto mentalmente quanto fisicamente. A depressão também, inclusive, afeta fisicamente também. Não é só um problema psicológico, não. Perca de peso, aumento de apetite. Vícios leva à depressão também. Uso excessivo de internet e redes sociais. Isso é muito importante falar. Todo mundo sabe que o Instagram hoje em dia é como você expõe sua felicidade. Expõe a sua vida. Então, nem sempre o que tá ali é a realidade. Ninguém vai mostrar quando tá triste, ninguém vai mostrar os problemas que a pessoa tem. Então você só vai mostrar ali a parte boa da sua vida. E aí uma pessoa que tem problemas vai ver aquilo e vai pensar, nossa, a minha vida é uma bosta. E aí tem a depressão porque acha que aquela felicidade vai ser inalcançável. Mas às vezes até a pessoa que tá transparecendo aquilo não é feliz daquele jeito. Isso é um dos principais indícios também da própria depressão, porque a pessoa tá ali demonstrando felicidade, tentando ser feliz, se mostrando bem, é o famoso I am fine, né? No caso, tá bem, estou bem, acima de tudo estou bem, e no fundo não tá. E essas pessoas inconscientemente prejudicam outras pessoas, porque eu, como cidadã da sociedade, que vive, que cria, que transforma tudo, eu quero também ser feliz. Independentemente do que aconteça. Então, eu não posso ter problema, porque aquela pessoa no Instagram não tem problemas. Então, os traumas físicos, psicológicos, por exemplo, esse é o principal fator de risco, porque geralmente as pessoas têm depressão, não é uma coisa que se desenvolve da noite pro dia. A depressão, ela é uma coisa que é uma doença. A depressão é uma doença, tá bom? Uma doença não é psicológica. Isso, é uma doença psicológica, é uma doença do cérebro, é o cérebro que tá doente. A maioria das pessoas que possuem depressão hoje em dia é traumas de quando era criança. Alguma coisa que aconteceu e ficou guardado, que incubou dentro dela, que ficou lá e ela não conseguiu expressar. Então é isso, os traumas psicológicos e os traumas físicos. Por exemplo, a criança apanhou demais enquanto era criança, ou então até na adolescência mesmo. Já vimos vários e vários casos, como bem aqui perto, no caso no Rio de Janeiro, um menino que entrou dentro da escola e matou todas as meninas da escola. E aí foi ver o histórico da família dele. Foi ver o histórico da família, foi ver a questão de quando ele era criança, que ele sofria bullying e tudo. Então, a mãe não dava devida atenção. Não dava devida atenção. Então tudo isso, histórico familiar, trauma, então todas essas questões. E pode ter certeza que ali foi um surto de depressão. Foi um surto, porque ele não só matou as meninas, como também ele se matou. Ele cometeu o ato do suicídio. Então, são os fatores de risco, como traumas físicos ou psicológicos. Prevenção. É importante gerenciar o estresse e compartilhar os problemas do dia a dia. É importante você falar o que tem dentro. Você ficar guardando pode causar depressão. Então, é importante você conversar com as pessoas, compartilhar os seus problemas mesmo. É você poder
Primeiro, pra você prevenir, se expressar. Uhum. Eu sei que não é fácil a gente chegar em pessoa e conversar, porque hoje, no mundo que vivemos hoje, não tá fácil a gente confiar nas pessoas. E não é pra qualquer pessoa que a gente vai conversar. Mas uma das prevenções contra a depressão é a questão da alimentação, você se alimentar bem, você cuidar do seu corpo. Distrair a sua cabeça também, fazer coisas que você gosta. Não ficar só focado naquela questão. Por exemplo, estamos em pleno 3º ano, estamos focados ali no trabalho e tudo. A gente tem que descansar também. Tá certo, tem faculdade, tem tudo, mas você tem que parar um pouco pra você. Tudo demais faz mal. Tudo demais Tudo faz na mal. sua vida, tudo demais faz mal. Exatamente. Então você tem que ter um tempo onde você vai parar, respirar e falar assim, não, hoje é eu, hoje é pra mim. E você cuidar de você, nem que seja um dia vocês meninas, lavar cabelo, cuidar de você, fazer unha, fazer sobrancelha, não sei o que, se sentir bonita pra você. Vocês meninos, ficar à tarde jogando bola, jogando videogame, fazer uma coisa que você gosta, uma coisa pra você. Porque você vai estar cuidando do seu corpo. Você sentir prazer também é cuidar do seu corpo. Não é só essa questão da alimentação e tal, lógico, a alimentação ajuda bastante. Mas o prazer também faz parte de cuidar do seu corpo. E outra coisa, mente sã, corpo são. Isso faz total sentido. Então, é aconselhado praticar exercícios físicos, nem que seja, sei lá, 2 vezes por semana, 1 vez por semana, mas é importante, porque estudos apontam que o exercício físico libera hormônios e outras substâncias importantes para a manutenção do humor. Diagnóstico. Tem alguns testes e questionários na internet que faz essa avaliação, mas somente o médico especialista pode dizer se você tem ou não depressão. Então, não vai levar em consideração só teste questionário. E a depressão é classificada por 3 intensidades, que é a leve, moderada e a grave. Como, tipo, você já começar pela moderada ou só começar pela grave? Não, a depressão ela vai começar de pouquinho em pouquinho. Sempre tem um início, sempre tem um ponto-chave pra começar a depressão. No E caso quando da já tá depressão, na não tem grave, como. dá pra curar? Dá pra moderar? Depressão não tem cura. Depressão não tem cura. Então, Depressão qual- é uma coisa que a pessoa vai viver pra toda a vida. Só Entendi. que é uma coisa então, controlável. esses testemunhos das igrejas que foi curada é tudo mentira, velho. Depressão não tem cura. Esses testemunhos, eu quis dizer que a pessoa pode encontrar refúgio na igreja, mas não é uma cura, é apenas um refúgio. A pessoa acha que está curada por encontrar um acolhimento na igreja, porque a religião também tem esse papel, e por encontrar um refúgio na imagem de Deus. Ela encontra um refúgio em Deus se ela acredita e acha que está curada, mas a qualquer momento ela pode ter um surto de depressão. A depressão não tem cura porque não é uma doença que você faz diagnóstico por exame. Geralmente não tem um exame que você faz, você tá com depressão. Tipo, é igual uma AIDS, uma DST. Você não vai, você faz um exame e descobre que tá com ela. Só que a depressão não tem exame. No caso, você vai de acordo com o seu... Geralmente, quando você vai pro psicólogo, ele vai acompanhar o seu em relação ao histórico familiar, em relação à vida, como que você lida, como que você tá na sua vida atual e tudo, como é que ele vai fazer essa comparação do antes pro depois. Então a depressão, a cura, não existe cura pra depressão, existe tratamento. Então assim, ela não vai ter cura, é uma coisa que você vai ver pra sempre, só que ela é controlada, por exemplo. Você vai... Tá, então, na grave, tem como controlar ou não? Tem, a depressão em si, ela é controlável, só que é um controlável assim. Geralmente, a grave, quando você está no estágio grave, você já parte pro suicídio. Quando reversível, você consegue fazer o tratamento. E consegue com muita ajuda de psicólogo, de psiquiatra, no caso dos tratamentos. O tratamento é acompanhado pelo psicólogo, psiquiatra. Aliás, psicólogo e psiquiatra não é pra gente louca, é pra todo mundo, tá? Ok? Isso é bem importante. Existem remédios antidepressivos, né? Existe Chamados de tarja preta. Tarja preta. Tarja preta. Sim. Muitas vezes os remédios demoram um pouco a fazer efeito. Uhum. Então aí a pessoa quer aquele efeito imediato, mas não é assim. Aí por conta desse efeito, a pessoa querer efeito imediato, aí toma 1, 2, 3, 4, esperando efeito, e aí isso gera problemas mais graves. Então, tratamento é isso, psicoterapia, terapia familiar, caso a depressão venha de casos de história familiar. Isso, velho, eu fiquei sabendo disso. Se tem família, se tem algum parente da sua família que tem casos de depressão, você tem tendência pra ter. a ter.
A depressão grave influencia o suicídio. Isso é bem importante. Como eu falei, alguns sintomas ocorrem em pessoas normais, mas é algo passageiro. Então, existe uma grande diferença entre tristeza e depressão. Tristeza é um sentimento, não é um estado que não vai passar. É um sentimento, sentimentos passageiros, como felicidade. E aí, a tristeza tem um motivo, a pessoa sabe por que ela tá triste. Eu tô triste porque eu não consegui tal nota em uma prova, e eu fiquei triste. Eu tô triste porque eu terminei com meu namorado. Eu tô triste, eu sei que eu tô triste. Tem um motivo a tristeza. A depressão, ela é uma tristeza profunda. E muitas vezes que a pessoa nunca consegue achar um fim. Tipo, caramba, por exemplo, né? A pessoa acaba de perder um parente. Ela tá triste, cara. Ela tá triste porque perdeu alguém. Ela não tá com depressão. Agora, se essa tristeza durar algum tempo, constante e tudo, aí já pode E não ter uma preocupante. raiz, tipo, nossa, por que eu tô triste? Por que eu tô sentindo essa angústia? Isso, exatamente. E aí sim pode desencadear a depressão e já pode, né, começar a procurar um psicólogo. Lembrando que o psicólogo é bom para todos. Sempre deixar isso claro. Aí, a pessoa triste, ela tem sintomas no corpo, tipo, como aperto no peito, chorar. Agora, a pessoa deprimida, ela já tem pensamentos suicidas. Quando deprimida, ela sente, pelo menos, o mínimo pra você saber que você tá deprimida. Isso também se encaixa no estágio leve da depressão. É quando você passa, no mínimo, 2 semanas de uma tristeza profunda. Você não consegue ver felicidade em nada. Você fica... Pessoas famosas, quando morrem, realmente conseguem deixar o mundo inteiro de luto. No caso do cantor Michael Jackson, ele deixou o mundo inteiro. Para exemplificar bem esse assunto, podemos levar em conta que a pessoa não conhecia o trabalho do cantor, mas que ficaram comovidas com a situação. Não passa pelo estágio de luto como de um fã. No caso, eles rezam, choram, até parecem ser amigos íntimos do cantor. Essa comoção com a morte de celebridades tem a ver com o fato de que, no caso dos fãs, essas pessoas esteve presentes em momentos importantes da sua vida, como se fosse um amigo ou um parente. São pessoas que ouviram a música do cantor em momentos especiais, que se emocionaram com a letra e que se divertiram. E ainda que o fã não tivesse contato real com o cantor, ele o via pela televisão, pela internet e em sites de revista. Outro ponto que coloca emocionalmente a pessoa a ficar de luto com a morte de uma celebridade é uma perda recente que teve dentro da sua família, que faz com que a pessoa fique de luto. O cantor Gabriel Diniz, conhecido pelo hit Jennifer, morreu no dia 27/5, aos 28 anos, na queda de um avião de pequeno porte no povoado Porto do Mato, em Estância, na região sul de Sergipe. Havia mais 2 mortos além de Gabriel Diniz. Foram identificados Linaldo Xavier e Abraão Farias, pilotos e diretores do Aeroclube de Alagoas. Vemos que não teve tanta repercussão na mídia em questão do piloto e do diretor falecidos. E no caso do Gabriel Diniz, houve uma grande repercussão na mídia, tanto que o velório do cantor foi aberto ao público. Muitos artistas, amigos do cantor Gabriel Diniz, deixaram mensagens de apoio à família e falando o quanto ele era especial. Assim que nascemos, passamos a usufruir de uma vida de incertezas. Sendo assim, a morte é a única certeza que temos. Porém, não pensamos nela, não falamos nela e nem sequer queremos ouvir sobre ela. Se tornou um assunto tabu, pois a mesma é uma incógnita cheia de interpretações. Mas o fato é que ela existe e que mais cedo ou mais tarde iremos passar pela experiência, seja com a perda de quem amamos ou com a perda de nossas próprias vidas. Mas se estamos vivos, que façamos a vida valer a pena. Por mais que ela não seja como queremos, é preciso entender que ela é importante e que somos privilegiados por tê-la. O dom da vida é algo único. Outro tema tabu é a depressão, que muitos consideram como frescura. Mas depressão é coisa séria. É uma doença psicológica mais comum do que se possa imaginar. Pessoas próximas a você podem estar passando por essa situação. Observe e tente ajudar. Um ombro amigo para um depressivo é a coisa mais importante que se possa receber. Se alguém que você amou muito morreu, viva esse luto. Expresse o que sente para não ficar guardado somente para você. Mas não se esqueça de viver sua vida. Se você tem depressão, não se esconda, peça ajuda. Não deixe que isso evolua a um suicídio. Permita que a vida se mostre melhor. E nunca se esqueça de que você não está sozinho.
Em caso de ajuda, procure pessoas próximas ou ligue 188 para o Centro de Valorização da Vida, onde você receberá suporte em um momento de crise. Você é importante. Você é necessário. Não deixe uma simples doença acabar com você. I'm standing